Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 8. Dice así: El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Temos procurado ver, com a ajuda do Senhor, Hemos intentado ver con la ayuda del Señor a natureza da obra de Deus. la naturaleza de la obra de Dios. Ela é espiritual Ella es espiritual e ela é dirigida pelo Espírito Santo. y ella es dirigida por el Espíritu Santo. Pedro diz que somos participantes da natureza divina. Pedro nos dice que nosotros somos participantes de la naturaleza divina. E quando olhamos para os movimentos de Deus em sua obra, Y cuando miramos a los movimientos de Dios en su obra, parece que é aquele que está sempre migrando de etapa em etapa. parece que Él estuviera como migrando siempre de etapa en etapa. E agora ele nos deu a sua natureza. Y ahora Él nos dio su naturaleza. E diz que aqueles que são nascidos do alto, Y dice que aquellos que son nacidos de arriba, eles são guiados pelo Espírito Santo. ellos son guiados por el Espíritu Santo. Serão como o vento. Serán como el viento. Você escuta a voz do vento, Ustedes escuchan la voz del viento, mas não sabe de onde vem e nem para onde vai. pero no saben de dónde viene ni para dónde va. Ou seja, ninguém pode controlar o vento, O sea, nadie puede controlar el viento, somente o Senhor. solamente el Señor. Assim é a obra de Deus Y asimismo es la obra de Dios e os filhos de Deus. y los hijos de Dios. Dos grandes problemas em nosso tempo Y uno de los grandes problemas en nuestro tiempo é que queremos uma vida controlada, es que queremos tener una vida controlada, tudo certo no seu devido lugar. todo ordenadito en su debido lugar. Mas onde há vida, Pero donde hay vida, também haverá certo descontrole, entre aspas. también habrá cierto descontrol, entre comillas. Ou seja, as coisas estarão sempre em movimento, O sea, las cosas van a estar siempre en movimiento, sempre se multiplicando. siempre multiplicándose. Olha, por exemplo, o ministério do nosso Senhor. Miremos, por ejemplo, el ministerio de nuestro Señor. Paulo diz em Filipenses capítulo 2, Pablo dice en Filipenses capítulo 2 sobre nosso Senhor. sobre nuestro Señor. Vamos ler brevemente. Desde el versículo 1. Não, um pouquinho. Versículo 5. Versículo 5. Dice así: Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, Siga, hermano. el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, Até o 11. sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Esse texto é tão maravilhoso Este texto es tan maravilloso que ele mostra, entre aspas, as crises de Cristo. que nos muestra, entre comillas, crisis de Cristo. Porque às vezes pensamos que a palavra crise é só negativa. Porque muchas veces nosotros pensamos que la palabra crisis es solamente negativa, Mas crise, existe a crise positiva também. pero también existen las crisis positivas. São todo aquele choque Son todos aquellos choques que provocam uma ação para o bem. que provocan una acción para el bien. Então, quando nós olhamos a pessoa do nosso Senhor, Entonces, cuando nosotros miramos para la persona de nuestro Señor, embora ele seja Deus ou com seu Pai, aunque Él sea Dios con Dios su Padre, ele não se agarrou a essa forma de ser. Él no se aferró a esa forma de ser. Ele não deixou de ser Deus, ele é Deus. Él no dejó nunca de ser Dios, Él es Dios. Mas ele se esvaziou Pero Él se vació a sí das mismo suas prerrogativas como Deus. de todos sus derechos y prerrogativas que tenía como Dios. Então ele se esvaziou Entonces Él se vació e ele diz que ele assumiu a forma de servo. y nos dice la Escritura que Él asumió la forma de siervo. Você percebe isso? Ele é Deus, Ustedes pueden percibir eso. Él es Dios, mas assumiu a forma humana. pero asumió la forma de hombre. Ou seja, isso é uma migração. O sea, ahí existe una migración.
Não para cima, mas aqui é para baixo. No para arriba, sino que aquí tenemos para abajo. Mas isso é estranho para nós. Y esto es extraño para nosotros. Que se você quiser crescer na vida com Deus, Que si ustedes quieren crecer en la vida con Dios, esse crescimento é para baixo. ese crecimiento es hacia abajo. Jesus está descendo, Jesús está descendiendo. ele está se humilhando, Él se está humillando. ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, Él se vació a sí mismo y asumió la forma de siervo, tornando-se semelhante aos homens volviéndose semejante a los hombres e reconhecido em forma humana, y estando en forma de hombre, se humilhou, se humilló, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz. haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Percebe uma migração de estágio em estágio? ¿Pueden ver esa migración de estado en estado? Depois que ele morre, Después que Él murió, Deus o exaltou soberanamente. Dios lo exaltó por encima de todo. Uma nova fase dessa migração. Una nueva fase de esa migración. Olha que coisa maravilhosa. Miren qué cosa maravillosa. Ele é eterno, Él es eterno, mas ele se confinou, se restringiu ao nosso tempo. pero Él se confinó, se restringió a nuestro tiempo. Ele entrou em nossa história. Él entró en nuestra historia. Quando disse João que o verbo se fez carne, Cuando Juan dice que el verbo se hizo carne, no grego diz que ele tabernaculou-se. en el griego dice que Él tabernaculizó entre nosotros. Ou seja, aquele tabernáculo do Antigo Testamento O sea que aquel tabernáculo del Antiguo que se Testamento manifestava a glória de Deus, que manifestaba la gloria de Dios, também é o tipo do nosso Senhor. también era un tipo de nuestro Señor. Você lembra que o tabernáculo tinha 3 compartimentos? ¿Se acuerdan que el tabernáculo tenía 3 partes? O Senhor também, como homem, El Señor también como hombre, 100% Deus, mas 100% homem, 100% Dios y 100% hombre, tinha espírito, alma e corpo. Él tiene espíritu, alma y cuerpo. E ali tinha a glória de Deus em si, Y ahí Él tenía la gloria de Dios en sí, porque o Pai e o Filho são inseparáveis. porque el Padre y el Hijo son inseparables. Então, muitas das vezes, quando ele está andando entre os homens, Entonces, muchas de las veces cuando Él estaba andando entre los hombres, os homens só viam ele no exterior, los hombres solamente le veían a Él en aspecto exterior mas não reconhecia a sua divindade. y no podían reconocer su divinidad. Mas aquela glória que estava no interior, Pero es aquella gloria que estaba en su interior, às vezes transpassava para o exterior. a veces traspasaba, salía para el Ele exterior operava grandes milagres. y Él obraba grandes milagros. Então, isso é um mistério maravilhoso. Y ese es un misterio maravilloso. Então, o Deus eterno se tornou homem. Entonces, el Dios eterno se volvió hombre, Aquele que não tinha nem princípio nem fim, aquel que no tenía ni principio ni fin, agora passou a ser contado os seus dias entre os homens. ahora pasó a contar sus días entre los hombres. O Deus que criou o universo El Dios que creó el universo estava confinado na humanidade do nosso Senhor. se había confinado en la humanidad de nuestro Señor. Isso é muito misterioso. Es un misterio muy grande. O Deus que criou o universo El Dios que creó el universo agora é um neném deitado numa manjedoura. ahora es un bebecito acostado en una cunita. Dizia C.S. Lewis Decía C.S. Lewis de que existe um mistério, de que existe un misterio, que aquela manjedoura que é tão simples de que aquella cunita que era tan simple continha algo que é maior do que todo o universo. contenía algo que era mayor que todo el universo. Grande migração. Qué gran migración. Agora ele está andando entre os homens, Y ahora Él está andando entre los hombres vai migrar para a cruz. y va a migrar para la cruz. Da cruz ele desceu à sepultura, De la cruz Él va a descender, descendió a la sepultura depois ele ressuscita. y después Él resucitó. E agora ele tem 2 aspectos entre a sua divindade e humanidade. Y ahora Él tiene 2 aspectos entre su divinidad y su humanidad. Um só ser, Un solo ser, uma só pessoa, una sola persona, porém divina e humana. pero es divina y humana. Mas agora a sua humanidade está glorificada. Pero ahora su humanidad está glorificada. Então ele ascende aos céus Entonces Él sube a los cielos e assenta ao trono de glória. y se sienta en el trono de gloria. Agora o Espírito Santo também terá uma grande migração. Ahora el Espíritu Santo también va a tener una gran migración. Porque no princípio, quando Jesus entrou no batismo das águas, Porque en aquel principio, cuando Jesús entró en el bautismo de las aguas, diz que os céus se abriram, dice que los cielos se abrieron. então significa que os céus estavam fechados. Eso significa que los cielos estaban cerrados. Desde Malaquias até João,
desde Malaquías hasta João Juan, Batista, Juan el Bautista, o livro de Mateus, según el libro de Mateos, praticamente de Mateo. 400 anos de silêncio profético. Ahí tuvimos 400 años de silencio profético. Então os céus estavam fechados, Deus não estava falando. Entonces, los cielos estaban cerrados porque Dios no estaba hablando. Temos aí uma ideia do juízo de Deus sobre a humanidade. Entonces ahí podemos tener una idea del juicio de Dios sobre la humanidad. Mas quando o seu filho tomou o nosso lugar nas águas do batismo, Pero cuando su Hijo tomó nuestro lugar en las aguas del bautismo, os céus se abriram. los cielos se abrieron Deus voltou a falar, y Dios volvió a hablar. porque o assunto de Deus é o seu filho. Porque el tema de Dios es su Hijo. E o que ele falou? ¿Y qué fue lo que Él dijo? Este é meu filho amado, Este es mi Hijo em amado, quem tenho todo o meu prazer. en quien tengo complacencia. Lucas diz que Jesus estava orando enquanto estava sendo batizado. Lucas dice que Jesús Estaba estaba orando. orando mientras era bautizado. Então o Espírito Santo veio em forma de pomba Entonces el Espíritu Santo vino en forma de paloma e migrou dos céus para a terra y ahí migró de los cielos para la tierra sem deixar os céus. sin dejar los cielos, Porque ele é Deus que enche todas as porque coisas. Él es un Dios que llena todas las cosas. Mas você vê essa migração da Trindade, Pero ahí podemos ver esa migración de la Trinidad, sempre envolvido numa dança para cumprir o seu propósito. siempre trabajando en una danza para poder cumplir su propósito. Muito movimento entre eles. Hay mucho movimiento entre ellos. E é interessante que em alguns momentos no Novo Testamento, Y es muy interesante que en algunos momentos en el Nuevo Testamento Jesus é chamado de unigênito do Pai, Jesús es llamado de unigénito del Padre, mas também é chamado de primogênito do Pai. pero también es llamado el primogénito del Padre. Antes era único, Antes Él era único, mas depois que morreu e ressuscitou, pero después que Él murió y resucitó e o Espírito Santo foi derramado, y el Espíritu Santo fue derramado, então nós vemos que agora muitos filhos foram gerados à semelhança de Jesus. entonces vemos ahora que muchos hijos fueron generados, creados a semejanza de Jesús. Então temos uma migração Entonces ahí tenemos una migración do unigênito ao primogênito. de unigénito a primogénito. Ele vem dos céus da glória, Él vino de los cielos de gloria, migrou para a terra, migró para la tierra, assumiu a natureza humana, asumió la naturaleza migró para humana, la cruz. migró para la cruz, morre, murió, ressuscita, resucitó migra de volta para y o migró Pai. de vuelta para el Agora o Padre. Espírito Santo é derramado. Y ahora el Espíritu Santo fue derramado Muitos filhos de Deus surgem. y muchos hijos de Dios surgen. Então no livro de Hebreus aparece um texto maravilhoso, Entonces en el libro de Hebreos aparece un texto maravilloso, que Jesus fala: eis aqui a mim e os filhos que Deus me deu. donde Jesús dice, heme aquí y a los hijos que Dios me dio. E também diz: introduziu muitos filhos na glória. Y también dice que introdujo a muchos hijos en la gloria. Então, se não tivesse essa migração na Trindade, Entonces, si no tuviéramos esta migración en la Trinidad, ele sempre seria o unigênito do Pai. Él siempre hubiera sido el unigénito del Padre. Mas agora ele chegou a ser o primogênito de Deus. Pero ahora Él llegó a ser el primogénito de Dios. Então, todos os céus estão cheios da sua glória. Entonces, todos los cielos están llenos de su gloria, Mas a sua glória também está na terra, pero su gloria también está en la tierra, habitando nos filhos de Deus. habitando en los hijos de Dios. Mas se esquecermos que a nossa natureza também é celestial, Entonces, se esquecermos, pero si olvidamos que también que nuestra naturaleza celestial, é como se nós vamos impedir essa migração, es como que nosotros vayamos a impedir esa migración para que o propósito de Deus não seja cumprido. para que el propósito de Dios no pueda ser cumplido. Então é um perigo muito grande Es un peligro muy grande quando a igreja se torna apenas uma instituição, cuando la iglesia se vuelve apenas una institución, uma cultura. una cultura. E nós estamos aqui para receber algo para nós, Nosotros estamos aquí para recibir algo para nosotros mas esquecemos que temos que migrar pelo Espírito y Santo nos olvidamos que tenemos que migrar para el Espíritu Santo até atingir os níveis mais altos da maturidade, hasta poder alcanzar los niveles más altos de madurez para que o propósito de Deus seja cumprido. para que el propósito de Dios sea cumplido. Nós encontramos na história do povo de Deus Nosotros encontramos en la historia del pueblo de Dios aquela migração forçada, aquella migración forzada, quando o seu povo foi perseguido cuando su pueblo fue perseguido e teve que haver um êxodo de um país para outro. y tuvo que haber un éxodo de un país para otro, Assim como acontece agora na Venezuela, así como está ocurriendo ahora en Venezuela, debaixo de uma tirania de um governo autoritário, debajo de una tiranía de un gobierno autoritario, onde há fome e tantas outras coisas ruins, donde hay hambre y muchas otras cosas terribles. muitos venezuelanos têm migrado para outros países. Muchos venezolanos han emigrado para otros países, Mas existe migração que é espontânea, pero también existe una migración que es espontánea, como aquela dos pássaros. como en el caso de las aves. Ele sabe a época de migrar.
Ellos conocen la época en que tienen que emigrar. Eles estão indo se multiplicar Y ellos están yendo para multiplicarse, para cumprir o seu propósito. para cumplir su propósito. Então Deus depositou nos seus filhos Entonces, Dios depositó en sus hijos esse instinto de migração espiritual, este instinto de migración espiritual, de que temos que amadurecer. que tenemos que madurar. Ou seja, às vezes não migramos de país para outro país, O sea, a veces no migramos de un país para otro, nem todos têm essa vocação, ni todos tienen tampoco esa vocación. mas todos temos um chamamento celestial Pero todos tenemos un llamamiento celestial para migrar de estágios da vida cristã. para migrar de estados en la vida cristiana. Lembra do apóstolo João, ¿Se acuerdan del apóstol Juan? capítulo 2 da primeira carta? En el capítulo 2 de la primera Ele carta, vai dizer que existem os filhinhos, él va a decir que existen los hijitos, os jovens los jóvenes e os pais. y los padres. Ou seja, isso fala de etapas de maturidade. O sea, eso nos habla de etapas de madurez. Que Deus nos livre de querermos apenas ser meninos na fé. Que Dios nos guarde de ser apenas aquellos hijitos en la fe Está pensando somente em nós. y de estar pensando solamente en nosotros. Porque a etapa da maturidade, Porque la etapa de madurez, ela é representada quando podemos reproduzir muitos filhos. esa etapa es representada cuando nosotros podemos reproducirnos en muchos Ou hijos cuidar de filhos. o cuidar de hijos. Mas às vezes somos tão terrenos e imaturos Pero a veces somos tan terrenales e inmaduros que temos aversão à multiplicação. que tenemos miedo a la multiplicación. Mas Deus quer que sejamos pais e mães de muitos filhos. Pero Dios quiere que seamos padres y madres de muchos hijos. Certa vez, um dos discípulos perguntou a Jesus: Cierta vez uno de los discípulos le preguntó a Jesús, e nós que deixamos tudo, ¿y nosotros que dejamos o que todo, vamos ganhar? qué vamos a ganar? Ele disse que aquele que deixou tudo por amor a Ele e ao Evangelho Entonces él respondió que todos aquellos que dejaron todo por amor a Él y al Evangelio vão ganhar 100 vezes mais nessa vida. van a ganar 100 veces más en esta vida. Em quê? ¿En qué? Ele vai dizer em pai, em mães, Él va a decir en padres, en madres, em casas. en casas. Ou seja, ele está dizendo que aquela paternidade que ele tem, que ele é, O sea, nos está diciendo que aquella paternidad que Él tiene y que Él es, ele vai manifestar entre muitas pessoas, Él va a manifestar entre muchas personas usando aqueles filhos e filhas de Deus usando a aquellos hijos e hijas de Dios que amadureceram na vida que cristã. maduraron en la vida cristiana. Então agora a paternidade de Deus Entonces ahora la paternidad de Dios também migrou dos céus para a terra también migró de los cielos para la e tierra se manifesta por meio daqueles que estão conhecendo a Deus como Pai. y se manifiesta en aquellos que están conociendo a Dios como su Padre. Muitas pessoas passam lutas e angústias Muchas personas pasan luchas y angustias e estão clamando a Deus por socorro. y le están clamando a Dios por socorro. E Deus escuta essas orações. Y Dios escucha esas Só que Ele oraciones. quer que você e eu sejamos resposta. Pero Él quiere que ustedes y nosotros seamos esa respuesta. Podemos abraçar os feridos, Podemos abrazar a los os heridos, desprezados, a los os despreciados, desamparados, a los os desamparados, estrangeiros a los extranjeros e os oprimidos pelo diabo. y a los oprimidos por el diablo. Quando você é enviado por Deus Cuando ustedes son enviados por Dios e você prega o evangelho, y usted predica el evangelio, você abraça uma pessoa. entonces ahí abraza a una Você persona. imagina essa pessoa nascer de novo. Imaginen ustedes a esa persona naciendo de nuevo. Agora é um filho de Deus, Ahora es un hijo de Dios, mas também é seu filho na fé. pero también es su hijo en la fe. Quando disse Paulo a Timóteo, meu filho Timóteo, Cuando Pablo le dice a Timoteo, mi hijo Timoteo, não há gozo maior do que isso. no hay Gozo, uma un alegria. gozo, una alegría mayor que esa. Não tem nada nessa terra que possa gerar uma alegria como essa. No hay nada en esta tierra que pueda generar una alegría como esa. Saber que temos o Espírito de Deus em nós, Saber que tenemos el Espíritu de Dios en nosotros podemos ser usados como instrumentos para gerar outros filhos, y que podemos ser usados como instrumentos para generar otros hijos por meio da pregação do Evangelho. por medio de la predicación del Evangelio. Mas se nós esquecermos desse chamamento, Pero si nosotros nos olvidáramos de este llamado, no lugar de expressar essa natureza divina, en lugar de expresar esta naturaleza divina, então nós vamos expressar a nossa natureza humana. entonces nosotros vamos a manifestar nuestra naturaleza humana. E essa natureza é egoísta. Y esa naturaleza es egoísta. Temos o Filho de Deus em nós, Tenemos al Hijo de Dios en nosotros, temos o Espírito Santo em nós, tenemos al Espíritu Santo en mas nós nosotros, trancamos ele dentro da nossa humanidade. pero nosotros trancamos dentro de nuestra humanidad. Então ele tem que permitir muitas coisas acontecerem Entonces ahí Él va a permitir que muchas cosas ocurran para nos quebrantar, para quebrantarnos, para fluir através de nós. para que pueda fluir a través de nosotros. Deus amou o mundo de tal maneira
Dios amó al mundo de tal manera Ele enviou o seu único filho. que envió a su único hijo. Essa é a natureza de Deus. Esa es la naturaleza de Dios. Deus é amor. Dios es amor. Não é egoísta. No es egoísta. Agora nós nascemos do Espírito Santo. Ahora nosotros nacemos del Espíritu E Ele Santo espera que essa natureza do Espírito y Él espera que esa naturaleza del Espíritu venha governar a nossa vida. pueda gobernar nuestras vidas. E assim como você escuta o vento, Y así como nosotros escuchamos al viento sabe, mas você não sabe de onde ele vem nem para onde y vai. nosotros no sabemos de dónde viene ni para dónde va, Jesus falou a Nicodemos. Jesús le dijo a Nicodemo, E por que você acha que esse texto está aí na sua Bíblia? o sea, ¿por qué creen ustedes que ese texto está ahí en su Biblia? É para falar para você e para mim Es para hablarnos a ustedes y a mí, que assim serão os filhos de Deus. que así serán los hijos de Eles Dios, serão guiados pelo Espírito Santo. que ellos serán guiados por el Espíritu Vão Santo poder voar como águia y poder volar como e águilas, ver as coisas desde o alto, não E- desde a terra. ver las cosas desde arriba, no desde la tierra. E quando você vê as coisas do ponto de vista de Deus, Y cuando nosotros vemos las cosas desde el punto de vista de Dios, os problemas se tornam pequenos, ahí los problemas se vuelven chiquititos, fracos. pequeños, fracos, débiles. Você pode reinar em vida Y ahí podemos reinar en vida como um gigante espiritual, como gigantes no espirituales, poder do Espírito Santo. en el poder del Espíritu Quando Santo. você obedece o Senhor, Y cuando nosotros obedecemos al em Señor, qualquer iniciativa que Ele coloca dentro do nosso coração, cualquier iniciativa que Él ponga en nuestros corazones, isso vai gerar poder em nós. eso va a generar poder dentro de Vida, nosotros. alegria, Vida, alegría, paz. paz. Vai nos dar fé para falar para o monte, mude-se daqui para lá. Va a darnos esa fe para poder decirle al monte, muévete de aquí para acá. As dificuldades. Las dificultades. Você se lembra quando João, o apóstolo, estava na ilha de Patmos? ¿Ustedes se acuerdan cuando el apóstol Juan estaba en la isla de Patmos? Ele escreve 7 cartas da parte do Senhor para 7 igrejas. Él escribe 7 cartas de parte del Señor para las 7 iglesias. Quando você olha para a terra, Cuando nosotros miramos para la tierra, quantos problemas havia entre aquelas igrejas? ¿cuántos problemas había dentro de esas iglesias? Mas quando chegamos no capítulo 4 do Apocalipse, Pero cuando llegamos al capítulo 4 de Apocalipsis, o que o Senhor fala para João? ¿qué es lo que el Señor le dice a Juan? Venha Sube, para cá, sobe. sube, ven para Migra, acá. migra da Migra. terra para o céu. Migra de la tierra para Para el de cielo. olhar para a terra. Para de mirar hacia la tierra. Agora João vai ver as coisas a partir do trono de Deus. Y ahora Juan va a ver las cosas a partir del trono de Dios. E quando ele olha as coisas a partir do trono de Deus, Y cuando él mira las cosas a partir del trono de Dios, ainda que há crises na terra, aunque todavía hay crisis en la tierra, você sabe que o assunto do Apocalipse ustedes saben cuál es el asunto de Apocalipsis, é Jesus Cristo glorificado, es Jesucristo glorificado que ele reina sobre todas y as que Él coisas. reina sobre todas Ele las vai cosas cumprir todo o propósito de y que Él Deus. va a cumplir todo el propósito de Dios. Certa vez Billy Graham disse algo. Cierta vez Billy Graham dijo algo. Estejam bem, irmãos. Fiquem bem. Estén tranquilos, hermanos. Eu li a última parte do Apocalipse. Yo ya leí la última parte del Já sei Apocalipsis. como termina a história. Ya sé cómo termina la Ele historia. reina, ele venceu. Él reina, Él venció. Mas o inimigo quer que a gente fique olhando para a terra. Pero el enemigo quiere que nosotros nos quedemos mirando para la tierra. Eu gostaria de falar um pouquinho hoje Hoy me gustaría hablar un poquito de que a crise provoca a migração. de que es la crisis la que provoca la migración. Quando você olha toda a Bíblia, Cuando nosotros miramos toda la Biblia, você vai encontrar que primeiro aconteceu uma crise ahí vamos a encontrar que primero ocurrió una crisis para depois o povo de Deus migrar. para que después el pueblo de Dios pueda migrar. Porque se não tivermos crise, Porque si no tuviéramos estas crisis, nossa tendência é ficar preso às coisas dessa terra. nuestra tendencia es quedar atrapados aquí en las cosas de la tierra E esquecermos que estamos aqui só de passagem. y nos olvidamos que estamos aquí solamente de paso. Pedro diz que nós somos peregrinos e forasteiros. Pedro nos dice que nosotros somos extranjeros y peregrinos en esta tierra. Quem já leu o livro O Peregrino, de John Bunyan? ¿Quién ya leyó el libro El progreso del peregrino de Juan Que Bunyan? maravilhoso esse clássico. Qué maravilloso ese clásico, ¿eh? Charles Spurgeon leu a primeira vez com 6 anos. Charles Spurgeon leyó ese libro por primera vez cuando tenía 6 años E depois leu mais 100 vezes. y después dice que leyó más de 100 veces. É algo que sempre precisamos estar lendo. Es algo que precisamos estar siempre No leyendo. lugar de dar celular para as crianças, dê o peregrino. En lugar de darle el celular a los niños, démosle el progreso del peregrino. Ele pode até olhar outra coisa depois que lê o peregrino. Puede mirar después el celular, pero primero que lea el progreso del peregrino. Mas eu não recomendo o celular para Pero yo no recomiendo crianças. celular para los niños.
nos tornam embaraçados, envolvidos com as coisas dessa ellos se vuelven muy metidos con las cosas de la tierra terra. E vai gerar muitos problemas mentais, y le psicológicos, va a generar muchos problemas mentales y e psicológicos vai atrofiar a nossa mente e o nosso espírito. y va a atrofiar nuestra mente y nuestro espíritu. Mas quando John Bunyan escreveu esse material, Pero cuando Bunyan escribió este libro, aquilo é fruto de uma grande crise. aquello fue fruto de una gran crisis. Ele esteve preso. Él estaba preso E quando ele está preso, y cuando él estaba preso, preocupado com seus filhos, preocupado por sus hijos, ainda que seu corpo está preso numa prisão, aunque su cuerpo estaba todavía preso en una prisión, seu espírito está livre. su espíritu estaba libre. Ele está sempre migrando diante do Senhor. Él estaba siempre migrando delante del Ele Señor foi iluminado pelo Espírito Santo. y él pudo ser iluminado por el Espíritu Existem Santo. algumas obras maravilhosas de John Bunyan, Existen otras obras maravillosas de Juan Bunyan porque ele aceitou essa migração espiritual. porque él aceptó esa migración espiritual Embora estava preso em algo terreno, y que aunque estaba preso en algo terreno, mas ele alimentava o seu espírito. él aún así alimentaba su espíritu. Então precisamos considerar de que as crises são para o nosso bem. Entonces necesitamos considerar que las crisis son para nuestro bien. Você lembra que Paulo falou em Romanos 8, 28? ¿Ustedes se acuerdan de lo que Pablo dijo en Romanos 8:28? Sabemos Sabemos que todas as coisas cooperam que todas las cosas ayudan para el bien daqueles que amam a Deus, de los que aman a Dios, aqueles que são chamados segundo o seu propósito. aquellos que son llamados según su propósito. Paulo está dizendo sabemos, Pablo está diciendo sabemos, ou seja, ele e a igreja que ele ministrava, o sea, que él y esa iglesia que él ministraba, eles tinham consciência, ellos tenían esa eles conciencia, sabiam ellos sabían que as crises na terra que las crisis que pasamos aquí en la tierra para a gente praticar a migração espiritual es para que nosotros podamos practicar la migración espiritual até chegar à plenitude da glória. hasta llegar a la plenitud de la gloria. Quando ele estava preso, Cuando él estaba preso, ele não diz eu prisioneiro de Nero, él no dice yo prisionero de Nerón ou eu prisioneiro de Roma. o yo prisionero de Roma. Ele diz eu prisioneiro no Senhor ou do Senhor. Él dice prisionero en el Señor o prisionero del E Señor. você vê que a maior expectativa de Paulo Ahí ustedes pueden ver que la mayor expectativa de Pablo não era sair da prisão, no era salir de la prisión, mas era conhecer Jesus Cristo sino que era conocer a de Jesucristo forma mais profunda. en una forma más profunda. Paulo estava sempre migrando. Pablo estaba siempre migrando. Inclusive, ele diz que ele foi o pior dos pecadores, Entonces, él inclusive dice que él fue el peor de los pecadores mas também diz que foi o menor dos santos y también dice que es el menor de los santos e o menor dentre os apóstolos. y el más pequeño de los apóstoles. Você vê três níveis de Paulo. Ahí podemos ver tres niveles de Pablo. Na carta aos Coríntios, ele diz que é o último dos apóstolos, o menor dos apóstolos. En la carta a los Corintios, él dice que es el menor de los apóstoles. Mas já é uma grande coisa. Pero eso ya es algo grande. Mas quando você vê ele na carta aos Efésios, Pero cuando le miramos a él en la carta a los Efesios, o menor dentre os santos. él dice el menor entre los Então santos. você vê que Paulo está migrando. Ahí vemos que él está migrando. Pablo está Quanto migrando. mais profundo com Deus, A medida que más relación profunda tenía con Dios, mais humildade um homem tem. más humildad tiene el hombre. Menos atenção ele chama para ele Menos llama la atención hacia él e toda atenção para o Senhor. y toda la atención es para el Señor. Mas ao final da sua carreira, Pero al final de su carrera, em 2 Coríntios, en 2 a los ele Corintios, diz que ele era o pior dos pecadores. él va a decir que era el peor de los pecadores. Então, quando alguém almeja a liderança entre os homens, Entonces, cuando alguien quiere liderar entre los no hombres, sentido de competir, en el sentido de competir, ele ainda está cheio de si. es que es porque él está todavía lleno de sí mismo. Ele não migrou tanto da sua natureza carnal para a natureza divina. Él todavía no migró tanto de su naturaleza carnal para la naturaleza divina. Vai ter que passar crises ainda Entonces todavía va a tener que pasar crisis para ver quebrantamento, para que haya un quebrantamiento, para migrar de um centro que é ele mesmo para migrar de un centro que es él para a mismo centralidade de Cristo. para la centralidad de Cristo, Até falar como Paulo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. hasta que pueda decir así como Pablo, no más yo,
sino Cristo que vive en mí. Então Paulo passou muitas crises também, Entonces Pablo pasó muchas crisis también, assim como o nosso Senhor passou crise. así como nuestro Señor pasó crisis. Então seria interessante considerar essa perspectiva. Entonces sería interesante considerar desde esa perspectiva. Nós vamos passar crises. Nosotros vamos a pasar E crisis estamos passando crises. y necesitamos pasar crisis. Agora, não tem a ver com você e comigo em si. Y ahora, pero eso no tiene que ver con ustedes y con nosotros. Isso tem a ver com o propósito de Deus em nós. Eso tiene que ver con el propósito de Dios para nosotros. Se você olhar 2 aos Coríntios, o Se nós- capítulo 1, Si nosotros miramos 2 los Corintios, el capítulo 1, é uma carta onde Paulo fala, digamos, um pouco mais de si mesmo, es una carta donde Pablo habla un poco más de sí mismo, que normalmente não falava de si. porque normalmente no hablaba de él mismo, Mas ele fala: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, pero él dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, o Deus de toda misericórdia, El o Pai Deus. de toda consolação. Dios de toda misericordia, Padre de toda consolación. Agora ele está reconhecendo que ele é Pai de misericórdia, Deus de toda consolação. Ahora él le está reconociendo como que es un Dios Padre de toda misericordia y de toda consolación. E é Ele que nos consola no meio de todas as nossas tribulações. Y es Él el que nos consuela en medio de todas nuestras tribulaciones. Ou seja, Paulo está reconhecendo que quando ele estava passando por tribulação, Entonces, lo que Pablo estaba reconociendo que cuando él estaba pasando por tribulaciones, Deus estava consolando a ele. Dios le estaba consolando a él. Agora ele entendeu algo mais. Y ahora él entendió algo más. Ele não diz que somos consolados para ficar bem, Él no nos dice que somos consolados para quedarnos bien, mas ele diz para que assim como somos consolados com as consolações que vêm de Deus, Él dice que así como somos consolados con aquellas consolaciones que vienen de Dios, possamos consolar aqueles que estiverem passando por tribulação. podamos consolar también a aquellos que están pasando por tribulación. Ou seja, você pode conhecer Deus como Criador, O sea, nosotros podemos conocerle a Dios como el Creador, mas você o conhece como seu Pai? pero ¿le conocen ustedes como su Padre? E conhece como aquele Pai que te ama de tal maneira ¿Y le conocen como ese Padre que te ama de tal manera que te permite passar crises que te permite pasar crisis para conhecer a sua consolação, para que puedas conocer su consolación, para você agora consolar a outros? para que ustedes ahora puedan consolar a otros? Vocês estão entendendo? ¿Me están entendiendo? Isso é muito grande. Eso es algo muy grande. Se você foge da tribulação, da Sí. crise, Si nosotros huyéramos de la tribulación y de las crisis, não vai migrar para esse nível de profundidade. no vamos a poder migrar para ese nivel de profundidad espiritual. E Deus não vai poder consolar os outros por meio de você. Y Dios no le va a poder consolar a otros por medio de ustedes. Muitos hoje não podem ser usados por Deus, Muchos hoy no pueden ser usados por Dios porque estão sempre fugindo do sofrimento, porque están siempre huyendo del sufrimiento, fugindo da disciplina. huyendo de la disciplina. Qualquer coisa parece que vão desmaiar. Cualquier cosa ya parece que se van a desmayar. Mas quando confiamos na soberania de Deus, Pero cuando confiamos en la soberanía de Dios, não que nós vamos amar o sofrimento, no que nosotros vayamos a amar el nós sufrimiento. não somos masoquistas, Nosotros no somos masoquistas, mas beijaremos as mãos daquele pero besaremos las manos de aquel que foi transpassado por nós. que fue traspasado por nosotros. Reconheceremos que por detrás das crises Ahí vamos a poder reconocer que por detrás de las crisis temos uma grande águia batendo suas asas, tenemos una gran águila que está batiendo sus alas para que possamos também bater nossas asas com Ele para que nosotros también podamos batir nuestras alas con e él segui-lo nesses dias. y poder seguirlo Nesses dias. en estos días. Ainda que houver injustiça entre nós Y aunque aún hubiera injusticia entre nosotros e nós levarmos uma vida de oração, y nosotros llevemos una vida de oración, Deus vai intervir. Dios va a intervenir. Claro que existe situação que você tem que fugir. Claro, hay situaciones en las que nosotros necesitamos huir Nós não temos que nos entregar à tortura de Satanás. y necesitamos entregarnos a la tortura de Satanás. Uma coisa é a cruz, Una cosa es la cruz outra coisa é o engano maligno. y otra cosa es el engaño del maligno. Existem situações que parece que é a cruz, Hay situaciones que parecen que es la cruz, mas não é a cruz. pero no es la cruz. Mas como vamos saber? Pero ¿cómo vamos a saber? A cruz produziu a glória de Deus. La cruz produjo la gloria de Dios. Tudo que onde Deus não estiver sendo glorificado, Todo aquello donde Dios no estuviese siendo nós glorificado, devemos não nos entregar a esse sofrimento. nosotros no debemos entregarnos a ese sufrimiento. Porque o Espírito Santo tem um ministério de glorificar a Jesus. Porque el Espíritu Santo tiene un ministerio de glorificar a Jesús. Então a cruz não é exatamente
alguns pensam que a cruz significa sofrimento. Entonces, la cruz no es exactamente lo que algunos piensan, que la cruz es sufrimiento. Não é só isso. No es Ainda solamente que às eso. vezes o sofrimento faz parte. Aunque a veces el sufrimiento forma parte de eso. Mas a cruz representa aquele instrumento Pero la cruz lo que representa es aquel instrumento que nos leva a seguir a vontade de Deus, que nos lleva a seguir la voluntad de Dios, custe o que custar. cueste lo que cueste. Então, desculpa aqueles que às vezes falam que a sogra é a cruz, Algunos hablan que su suegra es su cruz, ou seu marido, ou a sua esposa. o su marido, o su esposa, Sus ¿verdad? hijos. Sus hijos. Não, não é assim. Eso no es así. Isso é só uma desculpa para fugir do quebrantamento. Eso es solamente una excusa para poder huir del quebrantamiento. A cruz tem a ver com a glória de Deus. La cruz tiene que ver con la gloria de Dios. E Deus vai usar muitas circunstâncias Y Dios va a usar muchas para circunstancias nos levar a essa operação da cruz, para llevarnos al trabajo de la para cruz, sermos libertos do nosso egoísmo, para que podamos ser liberados de nuestro nossa egoísmo alma voar y que nuestras almas puedan volar à centralidade de Deus. hacia la centralidad de Dios. Lembra que eu mencionei de dois princípios que Deus, pelos quais Deus governa o mundo? ¿Se acuerdan que yo había hablado de dos principios sobre los cuales Dios gobierna el mundo? Quem que lembra? ¿Quién se acuerda? Los dos principios. El principio de la gracia y el principio del gobierno. O governo. A graça é para nos levar ao governo de Deus. La gracia es para llevarnos al gobierno de Dios. Não é para viver uma desgraça. No es para vivir una desgracia. Porque alguns falam, não, eu estou na graça. Algunos dicen, no, todo es gracia. Não precisamos nem orar. No precisamos ni orar. Mas não é isso que a Bíblia diz. Pero no No es significa eso. Jesus orou, venha a nós o teu reino. Jesús oró, venga a nosotros tu reino Seja feita a tua vontade. y que se haga tu voluntad, Assim na terra, así en la tierra como nos céus. como en el cielo. Isso tem a ver com o governo de Deus. Y eso tiene que ver con el gobierno de Dios. Somos salvos Somos salvos para voltarmos ao governo de Deus. para que podamos volver al gobierno de Dios. Migrar para o governo de Deus. Migrar para el gobierno de Para que Dios. ele possa reinar hoje. Para que Él pueda reinar hoy. Não só naquele tempo do seu reino milenar. No solo en aquel tiempo del milenio que va a llegar, Ahora. sino ahora, Por meio daqueles que se rendem a Ele. por medio de aquellos que nos rendimos a Él. Então não é uma coisa de que nós vamos controlar as situações. Entonces no es una cuestión de que nosotros querramos controlar situaciones, Não, é Ele que vai controlar. sino que es Él el que va a controlar. Muitos querem que a vida gire em torno de si. Muchos quieren que la vida gire en torno de sí. Então só vai ter que permitir crises. Entonces el Señor va a tener que permitir crisis E a obra da cruz vai operar y la obra de la cruz va a operar en até nosotros nos rendermos completamente a Ele. para hacernos rendir completamente a Él, para que nos Então rindamos seria muito completamente a Él. interessante considerar de que a crise provoca a migração espiritual. Entonces es muy interesante que podamos considerar que las crisis provocan migración. Lembra da ilustração que eu fiz com a águila, como ela coloca os seus filhotes para voar? ¿Se acuerdan de esa ilustración que Él nos dio el martes pasado de cómo el águila le entrena a sus polluelos para que puedan volar? Se o filhote está num ninho muito macio, Si el polluelo está ahí en un nido muy suave, quente, gostoso, caliente, e você sempre Como- deixa as penas ali, nunca vai querer sair. si nosotros le dejáramos siempre allí, nunca va a querer salir. Ela vai tirando as penas, Entonces ahí el águila le va sacando as plumas, las plumas e vai ficando os espinhos. y se quedan como espinas. E começa a furar. Y esas espinas, la punta de la espuma de las plumas le empieza a clavar. Então ele tem que sair. Entonces tiene que salir. Se não sair, Y si no salieran, ela tira ele de lá, ella le va a echar del leva miedo. sobre si, Le lleva sobre e sí no ar ela joga ele. y en el aire le suelta. Ou seja, o amor disciplina. O sea, el amor disciplina. Imagina que você é pai, Imagínense que ustedes son padres e você levanta cedo e vai trabalhar. y ustedes se levantan temprano para ir a trabajar. Já tem um filhozinho grandinho. Y ya tienen unos hijos bien Se grandecitos. você não vai tirando o edredom devagarzinho, Y usted no le va sacando el edredón desparcito, não vai levantar nunca. ellos no se van a levantar nunca. Você tem que chamar, vem com o papai, vamos ver algo hoje. Entonces hay que llamarle, vamos con papá, vamos a mirar algo hoy. Você tem que levar o seu filho e provocar nele o desejo de trabalhar. Entonces ustedes tienen que llevarle a sus hijos y provocar en ellos el deseo de trabajar. Quando ele quiser aquele tênis caríssimo que Quando- nós raramente tivemos, Cuando él quiera un campeón carísimo de eso que cuesta comprar,
Você pode falar, que bom que você quer isso. Ustedes le pueden decir, qué bueno que tú quieras eso. Agora vamos trabalhar para conquistar isso. Ahora vamos a trabajar para poder comprar eso. Então tem que ensinar ele a ter esse espírito de conquista. Hay que enseñarle a ellos a tener ese espíritu de conquista. Porque senão ele vai ser aquele homem grande, um filhotão grande. O si no, él se va a volver un hijo grandote E só vai esperar para receber a comida. y solamente va a estar ahí esperando que se le dé la comida. Às vezes encontro irmãos falando, eu tenho um filho já com 30 anos. A veces yo encuentro hermanos que dicen, tengo un hijo ya con 30 años E não quer sair de casa. y nunca salió de casa. Não trabalha, não faz nada. No trabaja, no hace nada. E o que eu tenho que fazer? Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? Você acostumou isso desde pequeno? Pero tú le acostumbraste a eso desde chiquito. Então quem são os culpados? ¿Quiénes son los culpables? Normalmente são os pais. No, normalmente son los padres. Precisamos treinar os nossos filhos para a vida real. Necesitamos entrenarle a nuestros hijos para la vida real. Quando as minhas filhas eram menores, Cuando mis hijas eran más pequeñas, de 7 aos 10 anos para de los frente, 6, 7 años para nunca arriba, mais chamei para ir para a escola. nunca más le desperté para llevarla a la escuela. Não, tinha que acordar cedo. Ellas tenían que despertarse temprano. Tem que ter responsabilidade. Tenían que tener responsabilidad. Mas como é que nós fizemos? Pero ¿cómo es que nosotros hicimos? Acordávamos cedo, Nos despertábamos temprano no começo chamava, y en el comienzo, al principio le llamábamos, depois não. después ya no. Às vezes deixamos dormir. A veces le dejábamos dormir Vamos ver até que hora vai. y vamos a ver hasta qué hora duermen. Quando elas deixavam de cumprir o compromisso, Y cuando ellas dejaban de cumplir un compromiso, então tirávamos seus privilégios. entonces ellos le retiraban sus privilegios. Porque na Bíblia os privilégios são recompensas. Porque en la Biblia los privilegios son recompensas. Salvação é pela graça, La salvación es por la gracia, mas a recompensa é um merecimento. pero la recompensa es por merecimiento. Existe um preço a ser pago. Hay un precio que hay que pagar. Então tem que haver disciplina. Entonces tiene que haber disciplina. Eu já cheguei a jogar água em uma delas. Yo ya llegué a tirarle agua a una de ellas. Parece que eu era muito mal, Parece que es algo malo, ¿verdad? mas isso é amor. Pero eso es amor. Talvez só puxar o edredom não resolve. A veces estirar el edredón nomás no resuelve. E às vezes queriam dormir tarde, não? Y a veces querían dormir hasta E tarde. aí, eu dormi tarde, então tem que acordar tarde. Ah, dormían tarde y no querían despertarse temprano. Tem que ter disciplina. Hay que tener disciplina. E também chegou um momento entre nós na família, Y también llegó un momento entre nosotros en la familia, como a Miriam cozinha muito bem, como la Miriam cocina muy bien, não sei por que sou tão magrinho assim, no sé por cómo es que estoy tan flaquito así, para dar exemplo para os gordinhos, tem que caminhar e comer menos. para dar ejemplo a los más gorditos que tienen que Não, caminar não, más y só, comer é menos. só uma prova. Não. Amén, no, una broma. Mas falava, Mira, amanhã eu quero comer a comida, Pero le decía, mira, mañana quiero comer esta comida, não sua, mas das filhas. pero no, Não da Mira, mas das meninas, da minha filha. no de Miriam, sino de las niñas. Porque Mira é tão boa na cozinha, Porque Miriam era tan buena en la cocina, se deixar as filhas nunca vão cozinhar. porque si dejaban, las niñas nunca iban a cocinar. Então, às vezes, os pais e as mães têm que tirar a mão um pouco Entonces a veces nosotros como padres y las madres necesitan retirarse un poco e levar os filhos a assumir y responsabilidade. dejar que los hijos, llevar a los hijos a que asuman Agora responsabilidad. imagine uma mãe fala, não, eu vou ensinar você a fazer um frango assado. Entonces imagínense ahora una madre hablando para su hijo, su hija, le voy a enseñar a cocinar un pollo asado. Mas ela põe a mão e faz tudo e fica só falando Pero para a filha. ella es la que hace todo y dedica, no es así que queda dice. explicándole cómo hacer. Você tem que No, dar o frango na mão da no es así, filha. hay que darle el pollo en la mano de la hija. Claro, se a filha é uma menina chique, Claro, si la chica es una muy ela finita, vai pôr a mão nisso. entonces Não quero pôr a mão nisso. no va a querer tocar, ¿verdad? Estão entendendo como é que ensina? ¿Están entendiendo cómo se enseña? Você tem que dar o garfo, a faca, os instrumentos Hay que darle el cuchillo, los instrumentos na mão da filha. en la mano de la E é hija. ela que tem que cortar enquanto você ensina. Y es ella la que tiene que ir cortando a medida que uno le enseña. Claro, você pode pegar a mão junto com ela e Claro, fazer junto. podemos tomarle de la mano y cortar junto con ella, hacer Mas se juntos. você faz tudo, Pero si nosotros hacemos você todo, não pode falar, eu ensinei meu filho ou minha filha a fazer ahí no algo. vamos a poder decir yo le enseñé a mi hijo o a mi hija. Tem que ajudar. Hay que ayudar, Mas nós ensinamos quando levamos o outro a praticar. pero nosotros enseñamos cuando le llevamos al otro a practicar. Foi assim que Deus trabalhou com o seu povo. Y fue así que Dios trabajó con su pueblo. Você vai ver que a história do povo de Deus Nosotros vamos a ver que la historia del pueblo de é uma Dios história de migração. es una historia de migración. Lembra o que Deus falou para Abraão, primeiramente? ¿Se acuerdan lo que Dios le dijo a Abraham al principio? Sai Sale de tu pueblo y de tu parentela
e vai para y va para la tierra que eu vou te mostrar. que yo te mostraré. Não, ele não mostrou rapidamente. Pero él no le mostró rápidamente. Tem que obedecer primeiro. Primero tenía que Tem obedecer, que sair. tenía que E à salir. medida que você obedece, Y a medida que vamos obedeciendo, ele vai te mostrando mais. él nos va mostrando más. Mas essa foi a crise de Abraão. Pero esa fue la crisis de Abraham. Ele tem que sair. Él tenía que salir. É muito interessante que no livro de Hebreus 11, Es muy interesante que en el libro de Hebreos capítulo 11, versículos 8 a 10, versículos 8 al 10, vamos a buscar Hebreos 11, del 8 al 10, dice lo siguiente: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. você vê que Abraão obedece Entonces ahí podemos ver que como Abraham obedece, e aqui ele está migrando. y ahí él está migrando. Ele estava numa vida muito boa, muito estável, Él estaba en una vida muy buena, muy estable, tinha muitos bens. tenía muchos bienes, Agora Deus manda ele largar a sua terra, a sua parentela. y ahora él va a tener que dejar su tierra y su Então parentela. tem que desmamar de si mesmo Él va a tener que desmamar de sí mismo, e ele vai ter que seguir em frente. y él va a tener que ir para adelante. E é muito interessante que ele parava nos lugares, Y era muy interesante que cuando él se quedaba en algunos lugares, ele fazia altar e tenda. él hacía un altar y levantaba una tienda. O altar de consagração, El altar de la consagración, e quando Deus falava com ele, y cuando Dios hablaba con él, ele seguia adiante. él seguía adelante. E assim ele foi de altar e tenda. Y así él fue de un altar y tienda. Mas você vê que Isaac está seguindo ele, Y ahora nosotros vemos que Isaac también le está siguiendo a e él. depois Jacó. Y después Jacob. Então essa é uma geração de migradores. Entonces es una generación de migradores. Seus filhos estão aprendendo Sus hijos están aprendiendo que a vida de andar com Deus que la vida de andar con Dios é uma vida que muda os centros. es una vida que va cambiando de centro. Nós saímos na centralidade do nosso eu, Nosotros salimos de la centralidad de nuestro yo, de querer muitas coisas para o nosso bem nessa de terra, querer muchas cosas para nuestro bien aquí en la para tierra, ter uma vida que se move para Deus. para tener una vida que se mueve hacia Dios. E se o que você tem é seu, Y si lo que ustedes tienen es suyo, quando Deus mandar você largar, você vai ter problemas. cuando el Señor le pida que dejen eso, va a ser un problema. Agora, se o que você tem, você é um mordomo, Ahora, si lo que ustedes tienen, ustedes son solamente el mayordomo, então não haverá problema nenhum. entonces no va a haber ningún problema. Você pode ter dificuldade de tirar as mãos do que é seu, Porque nosotros podemos tener dificultad para dejar aquellas cosas que son mas nuestras. quando as coisas são de Deus, Pero cuando las cosas son de Dios, nós não temos dificuldade. ahí no tenemos ninguna dificultad. Nós somos só mordomos. Nosotros somos solamente administradores. E quando somos mordomos fiéis, Y cuando somos mayordomos fieles, Ele pode nos dar muito mais. Él puede darnos mucho más. Porque Deus nos dá mais Porque Dios nos da más para podermos ministrar debaixo da sua direção. para que podamos ministrar debajo de su dirección. Então você encontra em Abraão essa crise Entonces ahí podemos encontrar en Abraham esta crisis. de que ele tem que deixar a sua terra e a sua parentela De que e ir ele- para outro lugar. Tenía que dejar su tierra y su parentela para ir a otro lugar. E Deus mudou o nome de Abraão. Y Dios cambió el nombre de Abraham. Passou a chamar, no lugar de Abrão, ele foi chamado de Abraão. Y en lugar de ser llamado Abraham, pasó a llamarse Abraham. Porque um dia Deus tirou ele da sua tenda, Porque un día Dios le sacó de su tienda mandou ele olhar para os céus. y le mandó mirar a los cielos. Você pode contar as estrelas do céu? Usted puede contar las estrellas en los cielos. Assim será a sua descendência. Así será su descendencia, Incontável. incontable. E também seria como a areia do mar. Y que también sería como la arena del mar. Então Abraão teria duas heranças. Entonces, Abraham tendría dos herencias. As estrelas representam o povo espiritual. Las estrellas representan el pueblo espiritual E a areia da praia representaria a sua descendência, y la arena en la playa representaría su La tierra. descendencia en la tierra, o povo hebreu. el pueblo de los hebreos. Porque ele foi um homem que obedeceu a Deus. Porque él fue un hombre que obedeció a E ele Dios. migrava todas as vezes que a vida de Deus se movia. Y él migraba todas las veces que la vida de Dios se movía. Você lembra de Moisés? ¿Ustedes se acuerdan de Moisés? Ele foi criado para ser um príncipe
no Egito, Él fue criado para ser un príncipe en Egipto, mas surgiu uma crise. pero surgió una crisis. E o que teve que fazer Moisés? ¿Y qué tuvo que hacer Moisés? Migrou para o deserto. Migró para el desierto. Lá também tem uma crise. Y allá también tuvo una Mas ele crisis. encontrou seu sogro Ahí él le encontró a su suegro e dia, já como no final da sua vida, y un día ya al final de su vida, ele viu uma sarça em fogo. él vio una zarza ardiendo Ele achou aquilo estranho. y él encontró eso muy extraño. Como que pode essa sarça seca em fogo e não se consumir? ¿Cómo puede ser que esa zarza que estaba seca estar en medio del fuego y no consumirse? E ele se aproximou para ver. Y él se acercó para ver. Aquela sarça não servia nem para alimentar o boi ou o gado, Aquella zarza no servía ni para alimentar a los bueyes o al ganado, que estava seca, porque estaba seca, e ela também não servia para ser uma lenha ou ser uma brasa. y ella tampoco servía para hacer leña, para cocinar. Aquela sarça representa Moisés. Aquella zarza le representaba a Moisés. Chegou ao final da vida dele, Llegó al final de su vida porque ele viveu 40 anos no Egito porque vivió 40 años en Egipto e agora 40 anos no y deserto, ahora 40 años en el desierto, contando, claro, junto com o povo de Deus. contando, claro, con el pueblo de Dios, E aquilo representa ele. Eu não sirvo para nada. y eso le representaba a él, no servía para nada. Cheguei ao final da minha vida Llegué al final de mi vida e Deus não vai me usar, y Dios no me va a usar porque no começo vê o seu coração. porque al comienzo vio su corazón, O seu coração dizia que ele seria o libertador do Ah. seu povo. siguió su corazón y su corazón le decía que él iba a ser el libertador de su pueblo. Não, de fato ele seria. De hecho que él sería. Mas quando ele foi pacificar uma briga lá no Egito, Pero cuando él quiso intervenir en una pelea ahí entre los judíos en Egipto, ele matou um homem. él le mató a un hombre. Mas ele não foi matar, ele foi pacificar. Él no quería matarle, él quería pacificar, arreglar esa Mas pelea. já era tão forte em si mesmo Pero él era tan fuerte en sí mismo que ele matou querendo pacificar. que él le mató tratando de pacificar. Agora imagine ele nervoso querendo matar. Imagínense a él ahora estando nervioso y queriendo matar. Como ser um libertador assim? ¿Cómo sería un libertador Ele así? teve que ir para o deserto, Él tuvo que ir para el uma desierto, grande crise, una gran crisis, para desaprender o que aprendeu para ser um príncipe no para Egito, desaprender todo aquello que él aprendió para ser un príncipe en Egipto para viver pela fé no y deserto, aprender a vivir por la fe en el desierto para ser um príncipe de Deus. para ser un príncipe de Dios. Agora ele está apacentando as ovelhas que não eram dele, Y ahora él estaba apacentando aquellas ovejas que no eran de él então ele sabia onde tinha água no deserto. y él sabía dónde había agua en el desierto. Quando o Senhor o levou a migrar de novo para o Egito, Cuando el Señor le llevó a migrar de nuevo para Egipto, para trazer o seu povo todo migrando para o deserto, para traer de nuevo, para sacar a su pueblo y llevarle para el desierto, então agora ele poderia ser usado por Deus. entonces él ahora podía ser usado por Dios. Segundo os estudiosos, Según los estudiosos, aquela região do deserto aquella región del desierto era uma grande península era una gran península e ali tinha água entre as rochas. y ahí había agua entre las rocas. Porque Moisés apacentou o rebanho de Jetro, seu sogro, Porque Moisés apacentó el rebaño de Jetro, su suegro, que não era dele. que no era de él. Agora ele poderia apacentar o rebanho de Deus. Ahora él podía apacentar el rebaño de Dios. Parece que Deus tem essa mania. Parece que Dios tiene esa manía, ¿verdad? Esa Ele forma de fez isso ser. com Davi. Él hizo lo mismo con David. Davi está apacentando as ovelhas que não era dele. David estaba apacentando las ovejas que no eran Ele de él. estava bem treinado, Y entonces estaba bien ele entrenado foi apacentar o rebanho de Deus. y ahí él pudo ir a apacentar el rebaño de Dios. O problema é que nós às vezes queremos ter um ministério ou um serviço, El problema es que a veces nosotros queremos tener un ministerio o un servicio, mas não passar pelas crises do quebrantamento. pero no queremos pasar por las crisis del E aí quebrantamiento. quando vamos pacificar um problema, Y ahí cuando vamos para arreglar un problema, matamos muitas pessoas. matamos muchas personas. Temos muitas divisões na igreja, Y ahí tenemos muchas divisiones en la muitas iglesia, famílias e filhos feridos, muchas familias e hijos heridos, porque falta quebrantamento. porque falta quebrantamiento. Então, quando nós olhamos o trabalho do Senhor, Entonces, cuando nosotros miramos el trabajo del Señor, a crise provoca a migração. la crisis provoca migración. Agora, você pode migrar de um país para o outro, Ahora, nosotros podemos migrar de un país para otro, mas a grande migração pero la gran migración é migrar de si mesmo es migrar de nosotros para que mismos Cristo seja tudo em nós. para que Cristo sea todo en nosotros. Se isso não acontecer, Y si eso no ocurriere, tudo está perdido. todo está perdido. Nosso chamamento é para que Cristo seja tudo em nós. Nuestro llamamiento es para que Cristo Seja tudo em nós. sea todo en nosotros Sejamos conformados à imagem de y que Cristo. seamos conformados a la imagen de Cristo. Aquela vida que vive totalmente para a glória de Deus. Aquella vida que vive totalmente para la gloria de Dios. Assim tem sido com aqueles que Ele usa. Así ha sido con aquellos que Él usa.
Lembra quando entregaram 5 pães e 2 peixes a Jesus? ¿Se acuerdan cuando le entregaron 5 panes y 2 peces a Jesús? Havia uma multidão para ser alimentada. Había una multitud allí que necesitaba ser alimentada. Como vão poder fazer com 5 pães e 2 peixinhos? Entonces, ¿cómo poder hacer eso con 5 panes y 2 pescaditos? Mas quando vieram para as mãos de Jesus, Pero cuando eso vino para las manos de Jesús, ele agradeceu ao Pai. él dio gracias al Padre, E o que ele fez em seguida? y lo que él hizo enseguida, ¿Qué hizo? ¿qué hizo? Crise. Ele Crisis, partió. Enquanto as coisas estão nas mãos daquele garoto, Entonces, cuando las os cosas 5 estaban pães e 2 peixes estão na mão dos en las manos de aquel niño, los 5 panes y 2 peces, não podia fazer quase nada, era uma Nossa. multidão. no se podía hacer nada porque era una multitud. Era cerca de 20.000 pessoas, Eran cerca de 20.000 personas, entre homens, mulheres e as crianças. con mujeres, hombres, mujeres y niños. Mas quando vieram para as mãos do Senhor, Pero cuando vino todo eso a las manos del ele Señor, quebrou. él rompió. Aí você tem a crise. Ahí nosotros tenemos la crisis. Então agora você tem a bênção de Deus na crise Y ahora tenemos la bendición de Dios en la e crisis você tem a multiplicação. y tenemos la multiplicación. Se você controla a sua vida, Si nosotros controlamos nuestra vida, você não vai multiplicar. no nos vamos a multiplicar, Nós só vamos machucar as pessoas. vamos a lastimar a las E nós personas. vamos viver uma vida também de frieza. Y ellas van a llevar una vida fría Estaremos longe do propósito de y Deus. estaremos lejos del propósito de Mas quando Dios. nos colocamos nas mãos do Senhor, Pero cuando nos ponemos en las manos del sim, Señor, haverá crise. Haverá crise. habrá crisis, Mas é uma crise para transformação, pero será una crisis para transformación, para bênção, para bendición, cheio do Espírito Santo, lleno del Espíritu para Santo, voar como águias, para poder volar como águilas num nível mais profundo com Deus a un nivel más profundo con e Dios multiplicar os nossos talentos. y multiplicar nuestros talentos. Você lembra de José? ¿Se acuerdan de José? Ele também foi vendido como escravo Él también fue vendido como e esclavo depois migrou para uma terra estranha. y después migró para una tierra extraña. Você está vendo uma crise terrível com José? ¿Están viendo esa crisis terrible con E José? ele migrou, ele era aquele filho mimado do seu pai. Él migró, él siendo el hijo mimado de su padre, Agora ele foi vendido como escravo para o él Egito. ahora fue vendido como esclavo para Egipto. Mas ele conseguiu ver as mãos do Senhor por detrás daquilo. Pero él consiguió ver la mano de Dios detrás de eso. E lá ele foi usado como um príncipe. Y allá él pudo ser usado como un príncipe. Mas antes de ser um governador, Pero antes de ser el gobernador, teve que passar pela crise do quebrantamento. tuvo que pasar por una crisis de quebrantamiento. Primeiro ele foi preso. Primero se fue preso E aí foi um escravo. y ahí fue un esclavo. Agora ele foi quebrantado. Ahí él fue quebrantado. Então ele foi migrando de etapa em etapa. Entonces fue migrando de etapa en etapa. Então ele foi usado por Deus para prover alimento para o povo de Y ahí Deus. él pudo ser usado para proveer alimento para el pueblo de Dios. E o que dizer da história de Ruth? ¿Y qué podemos decir de la historia de Ruth? Você vai encontrar uma migração maravilhosa. Ahí vamos a encontrar una migración maravillosa. Então Ruth acompanhou Noemi, Ruth acompañó a Noemí, mas ela foi para uma terra estrangeira, pero él fue a uma terra longe, a una uma terra tierra extranjera, a una E tierra ali ela estaba lejos. encontrou a generosidade E aí, de Boaz. ella pudo encontrar la generosidad de Boaz. E Boaz representa o nosso Senhor. Y Boaz representa a nuestro Señor. E havia muito alimento no campo de Boaz. Y había mucho alimento en el campo Mas de Boaz. ela teve que migrar. Y ella tuvo que migrar. Em toda a Bíblia você vai encontrar migração. En toda la Biblia nosotros vamos a encontrar E migración. você vai encontrar que a crise, ela provoca a migração. Ahí vamos a encontrar que la crisis provoca migración. Então não estranhe se você passar por crise e por problemas. Entonces no se sorprendan si ustedes pasan por crisis o problemas. Haverá tribulações. Habrá tribulaciones. Jesus falou, no mundo tereis aflições, El Señor dijo, en el mundo tendréis aflicción, mas tende bom ânimo. pero confiad, Eu venci o mundo. yo he vencido al mundo. Eu, pela graça de Deus, sou um editor. Yo, por la gracia de Dios, soy un editor E tinha uma editora bem conhecida no Brasil. y tenía una editora bien conocida en Brasil. E eu sofri algumas crises. Y yo sufrí algunas crisis. Eu já servia no ministério Yo ya servía en el ministerio e queria estar mais livre para o ministério. y quería estar más libre para el ministerio. Mas a editora, embora fosse um ministério, Pero, ainda que a editora fosse um ministério de literatura, y aunque esa editora era un ministerio, ela também era uma empresa, también era una empresa tinha funcionários. y tenía funcionarios. E um dia eu recebi uma proposta maravilhosa. Y un día yo recibí una propuesta maravillosa. Eu estava orando para fazer o dinheiro trabalhar para mim, Yo estaba orando para poder, o dinheiro trabalhar para mim, para que el dinero pudiera trabajar para eu él pudesse voar e ficar livre só para o y ministério. que yo pudiese volar
y ser libre para estar solamente para el ministerio. Eu recebi uma proposta de um negócio maravilhoso. Y recibí una propuesta de un negocio maravilloso. Agora eu vou ficar livre. Y ahora sí voy a estar libre. Vou ter dinheiro entrando direto. Entonces voy a ver el dinero entrando sin problemas. Mas, na verdade, aconteceu um estelionatário, um roubo. Pero en realidad lo que había ocurrido era un robo E levou todo o meu estoque. y le Todo llevó meu material. todo su material. E eu O sea, fiquei le sem... robó Sim, perdi tudo. y perdió todo. Eu fiquei muito tempo sem dinheiro. Y quedé mucho tiempo sin dinero. O Senhor sempre sustentou desde o começo do meu chamamento, Pero el Señor siempre me sustentó desde el comienzo de mi llamamiento. mas em algum momento eu queria controlar a situação. Pero yo en algún momento quería controlar la situación. Tem que administrar muito bem uma empresa Quería administrar muy bien una para empresa ter um recurso planejado por muito tempo. para tener un ingreso planeado por mucho tiempo. Parece que o Senhor soprou e não sobrou nada. Parece que ahí el Señor sopló y no quedó nada. Como assim? Vamos ver até onde você vai. Entonces, vamos a ver hasta dónde puedes llegar. Então, você viver na dependência de Deus Entonces, cuando nosotros vivimos en dependencia de Dios, também é uma migração. también es una migración. E Ele é um pai fiel Y Él es un padre fiel e um patrão fiel. y un patrón fiel. Ele vai cuidar dos seus filhos. Él te va a cuidar de sus hijos. Agora, se você se agarra às coisas, Ahora, si nosotros nos aferramos a las cosas, vai ter problema. vamos a tener problemas. Lembra do livro de Ageu? ¿Te acuerdan del libro de Ageo? Como é que começa o livro de Ageu? ¿Cómo es que comienza el libro de Ageo? Esse povo diz. Este pueblo Ou dice, seja, não era Deus que estava falando, era o povo que estava falando. no, o sea, no era Dios el que estaba hablando, era el pueblo el que estaba Não vê ainda hablando. o tempo de edificar a casa de Deus. No ve el tiempo de edificar la casa de Dios. Então, Deus diz, assim diz o Senhor. Entonces ahí Dios le va a decir, así dice el Señor. É tempo para vocês adornar, embelezar a casa de vocês, Es tiempo para que ustedes adornen y arreglen sus casas e a minha casa vai ficar deserta. y mi casa va a quedar desierta. Então você tem duas casas. Entonces ahí vemos dos casas, A casa de Deus la casa de Dios e vossas casas. y vuestras casas. Mas as casas de vocês está tudo bonita. Pero la casa de ustedes están muy lindas E a casa de Deus está abandonada. y la casa de Dios está abandonada. Deus teve uma ideia. Y entonces Deus teve uma Dios ideia. tuvo una idea. Ele fechou a torneira dos céus, Cerró la canilla de los cielos, parou de chover, paró de llover e aqueles que plantavam esperando colher muito, y aquellos que plantaron esperando recoger mucho, colheram pouco. recogieron poco. E aqueles que colheram pouco, Y aquellos que recogieron poco, quando venderam e receberam o seu dinheiro, cuando vendieron y recibieron su dinero, Deus colocou a mão também e acabou. Dios también obró allí y acabó. Ou seja, Deus começou a transtornar as coisas na natureza. Entonces Dios comenzó a trastornar las cosas en la naturaleza. Aquilo que estava muito bem controladinho, ele bagunçou tudo. Aquello estaba muy bien controlado, pero Él desorganizó todo. Ou seja, aqueles grandes administradores O sea, aquellos grandes administradores estavam perdidos. quedaron perdidos. Deus, assim, não, vocês podem ter negócio. Ele Entonces Dios dice, ustedes pueden tener negocio, deve trabalhar, tá tudo tienen que certo. trabajar, eso está bien. Agora, se isso se tornou um ídolo Ahora, si eso se volvió un ídolo e você agora já não depende de Deus, y ahora nosotros no dependemos de Dios, vai ter crise, vai ter problema. entonces vamos a tener crisis E precisamos depender do Senhor. y precisamos depender del Señor. Mesmo quando temos uma empresa muito boa, muito produtiva, Mismo, o sea, aunque tengamos una empresa muy buena, muy productiva, precisamos crer que quando ele diz, sem mim nada podeis fazer, tenemos que recordar que Él dice, sin mí nada podréis hacer. é nada. Nada. Cuando Él dice nada, es nada. E às vezes nós esquecemos disso. Y a veces nosotros nos olvidamos de eso. Então o Senhor vai e Entonces ahí fecha el a torneira Señor va a cerrar la canilla, para a gente migrar chorro, para que podamos migrar do nosso controle de nuestro control para depender dele. para depender de Él. E assim, em toda a Bíblia temos crises, Y así a lo largo de toda la Biblia tenemos crisis, porque ele quer que a gente seja transformado à sua imagem e semelhança. porque Él quiere que nosotros seamos transformados a su imagen y semejanza. Maria e José também migraram. María y José también migraron. Eles foram para o Egito com Jesus quando ele era bebê. Ellos fueron para Egipto Sí. con Jesús cuando Él era bebé, E depois Jesus migrou-se várias vezes no seu ministério. y después Jesús también migró varias veces en su ministerio, Porque ele ia de cidade em cidade, lugares em lugares, com porque seus Él iba discípulos. de ciudad en ciudad, de lugar en lugar con sus discípulos. E ele estava ensinando os seus discípulos a viver essa vida de migração. Lo que Él estaba haciendo, le estaba enseñando a sus discípulos a llevar esa vida de migración. Quando ele fala do que aconteceu com o seu povo lá no deserto, depois do Egito, Cuando Él habla de lo que pasó con su pueblo en el desierto allá en Egipto, Deuteronômio 8:2. en Vamos ler. Deuteronomio 8:2, Aqui está, em Ah. espanhol.
Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Deus levou o seu povo para o deserto Dios llevó a su pueblo para el para desierto provar o que estava no coração deles. para probar lo que estaba en el corazón de ellos. Agora eles tinham que depender de Deus. Ahora ellos tenían que depender de Dios. Lá no Egito você tem o rio Nilo. Allá en Egipto tenemos el río Nilo Era adorado como um Deus. y que era adorado como un Dios. Todos dependiam daquilo. Y todos dependían de eso. No deserto você não tem o rio Nilo. En el desierto no hay un río Nilo. O que tem que fazer? ¿Qué hay que hacer? Você tem que aprender a depender de Deus. Hay que aprender a depender de Dios. O Egito representa o mundo. Egipto representa el mundo. Nós às vezes confiamos na estratégia desse mundo. Nosotros a veces confiamos en la estrategia de este mundo. Às vezes só nos tira um pouco disso Y cuando a veces el Señor nos saca un poco de eso e nos põe numa provação no deserto y ahí nos pone en la prueba, en el desierto, para saber o que está no nosso coração. para saber lo que hay en nuestro corazón. Se realmente vamos voar para Ele. Si realmente vamos a conseguir volar hacia Él. É interessante que nesse mistério de crise para poder migrar, Es interesante que en este misterio de crisis para poder migrar, Deus inclui até as crianças. Dios le incluye hasta a los niños. Existe um texto bem interessante em 2 Reis 5, Existe un texto bien interesante en Segunda de Reyes, capítulo 5, de 1 a 5, del 1 al 5, que dice así. Segunda de Reyes 5, del 1 al 5. El rey de Aram sentía una gran admiración por Naamán, el comandante del ejército, porque el Señor le había dado importantes victorias a Aram por medio de él. Pero a pesar de ser un poderoso guerrero, Naamán padecía de lepra. En ese tiempo, los saqueadores arameos habían invadido la tierra de Israel y entre sus cautivos se encontraba una muchacha a quien habían entregado a la esposa de Naamán como criada. Cierto día, la muchacha le dijo a su señora: si mi amo tan solo fuera a ver al profeta de Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entonces Naamán le contó al rey lo que había dicho la joven israelita. Ve a visitar al profeta. Le dijo el rey de Aram: te daré una carta de presentación para que se la lleves al rey de Israel. Entonces Naamán emprendió viaje y llevaba de regalo 340 kilos de plata, 68 kilos de oro y 10 mudas de ropa. mas você vê que foi uma menina, Entonces ahí podemos ver que fue una niña, una joven, migrou para lá, y migró para allá, só que ela escutava o profeta. solo que ella escuchaba al profeta. Como é importante as crianças escutar a palavra de Deus. Cómo es importante que los niños escuchen la palabra de Dios. Se vocês soubessem que existe um profeta lá em Israel, Ah, si usted supiera que hay un profeta allá en Israel, esse general poderia ser curado. ese general podría ser curado. Então essa menina foi para lá por causa de uma tribulação. Entonces, esa niña había ido para allá por causa de una tribulación Deus cuidou dela y Dios cuidó de ella e usou ela lá y le usó a ella allá para testemunhar para poder dar da testimonio obra de Deus. de la obra de Dios. Como é importante que essa crise promoveu a migração dessa menina Cómo es importante que esa crisis produjo la migración de esa niña e essa menina foi usada por Deus. y esa niña pudo ser usada por Dios. Então, preste atenção de que a crise provoca a migração, Entonces, presten atención que la crisis provoca migración, mas é uma migração para o centro da vontade de Deus. pero es una migración para el centro de la voluntad de Dios. Olha o que disse Jó. Miren lo que dice Job. Jó 16, verso 12. Job 16:12 dice: yo vivía tranquilo hasta que él me despedazó. Me Por pegou el- pelo pescoço Me agarró del cuello y me quebró por la mitad e fez de mim seu alvo. y hizo de mí su objetivo. É assim que Jó está interpretando a sua crise. Es así como Job estaba interpretando su crisis. Tudo bem controlado, Todo bien controlado, filhos lindos, maravilhosos, hijos lindos, maravillosos, fazendas, gado, casas. tenía una hacienda, ganado, casa, E era um homem de honra, y era un hombre honorable, era um homem sábio entre os sábios. era un hombre sabio entre los Mas sabios, um dia Deus despedaçou. pero un día Dios le despedazó. Você imagina Deus pegando alguém pelo pescoço? ¿Se imaginan a Dios agarrándole a alguien E del agora cuello ele foi o alvo das flechas de Deus? y que se haya vuelto el blanco de las flechas de Dios? Essa foi a grande crise de Jó. Esa fue la gran crisis de Job. Quando você vai ler o capítulo 1 de Jó, Cuando nosotros miramos, vamos a leer el capítulo 1 de Job,
Você lembra o que aconteceu? ¿Se acuerdan lo que ocurrió? Os filhos de Deus vêm até o Senhor, Los hijos de Dios vinieron junto al Señor e aí Satanás se meteu no meio. y ahí Satanás entró en medio. Então Deus faz uma pergunta: Entonces Dios le hace una de pregunta. onde você vem? ¿De dónde tú vienes? Ah, eu estou vindo de rodear a terra e passear por ela. Y le dijo, yo vengo de rodear la tierra y de pasear por ella. Claro, eu penso que ele mentiu. Claro, yo pienso que él mintió, Porque Deus pergunta: você viu meu servo Jó? porque Dios le preguntó, ¿tú viste a mi siervo Job? Ou seja, como é que você pode passear num lugar onde tem um homem fiel como Jó? Entonces, ¿cómo es que se puede pasear en donde se tiene a un hombre fiel como Job? Mas também você suborna Jó? ¿Será que les soborna a Job? Satanás está dizendo: você dá propina para Jó ser bonzinho. Claro, Satanás le dice a Dios, ¿será que tú le sobornas o le das una coima, ¿verdad? A Job para que sea Então, bueno? quem começa esse assunto sobre Jó foi Deus. Entonces, el que comenzó ese tema sobre Job fue Dios. E ele permitiu Satanás ir provar. Y él permitió que Satanás fuera para probar a Agora Job. Jó passa por uma crise terrível. Y ahí ahora Job va a pasar por una crisis terrible, Mas Deus chama Jó de meu servo. pero Dios le llama a Job de su siervo. Agora, como é que termina o livro de Jó? Ahora, ¿cómo es que termina el libro de Job? Antes eu te ouvia de ouvir falar. Antes yo de oídas te conocía, Agora os meus olhos te conhecem. pero ahora mis ojos te ven. Então você vê uma migração de Jó, Entonces ahí podemos ver una migración de um Job, homem justo, um servo de Deus. un hombre justo, un siervo de Dios. Mas quando diz a Bíblia que Deus mudou a sorte de Jó, Pero cuando la Biblia dice que Dios cambió la suerte de Job, quando ele estava orando pelos seus colegas, cuando él estaba orando por sus amigos, o pensamento em hebraico, el pensamiento en hebreo Deus mudou o cativeiro de Jó. es que Dios cambió el cautiverio de Job. E qual era o cativeiro de Jó? ¿Y cuál era el cautiverio de Job? Ele era cativo dele mesmo. Él era cautivo de sí mismo. Jó não sofreu a tribulação porque pecou. Job no sufrió esa tribulación porque él pecó. Na verdade, Deus mudou o cativeiro de Jó por meio da tribulação. En realidad lo que Dios hizo fue cambiar el cautiverio de Job por medio de la tribulación. E em Jó você vê uma migração En Job nosotros vemos una migración ascensional, como em círculo. ascensional, como si fuera una espiral o un Sí. remolino. Este é o mistério do livro de Jó. Y ese es el misterio del libro de Job. E isso é um exemplo para nós. Y ese es un evento, un ejemplo para nosotros. Como Deus ama e cuida daquele filho ou filha que está no sofrimento. Cómo Dios guarda y cuida a sus hijos que están en sufrimiento. Mas você tem que entender que se vier um fogo do céu, Entonces tenemos que entender que si viniera un fuego del cielo, tempestades, tempestades, ladrão, ladrones, seja o que for, sea lo que fuere, Deus não perdeu o seu controle. Dios no perdió el control. Mas Ele quer que a gente venha migrar mais para Ele. Pero Él quiere que nosotros aprendamos a migrar más hacia Él. Porque se a gente estiver muito tranquilo como Jó, Porque si nosotros estuviéramos muy tranquilos como Job e as nossas asas estão atrofiadas, y nuestras alas están atrofiadas, temos dificuldade para servir a Deus. vamos a tener dificultad para servir a Então Dios. Ele permite crises Entonces Él permite crisis para a gente seguir a nossa carreira. para que nosotros podamos seguir nuestra carrera. Existe um outro texto em Jeremias 48, Hay otro texto en Jeremías 48, versículo 11 e 12. versículos 11 y 12. Voy a buscar. Sim. Jeremías 48, 11 y E 12. 12. Dice así: Quieto estuvo Moab desde su juventud, y sobre su sedimento ha estado reposado, y no fue vaciado de vasija en vasija, ni nunca estuvo en cautiverio. Por tanto, quedó su sabor en él, y su olor no se ha cambiado. Por eso vienen días, ha dicho Jehová, en que yo le enviaré trasvasadores que le trasvasarán, y vaciarán sus vasijas y romperán sus odres. ¿Está ahí? Tá vendo aí? Uma migração? ¿Están viendo ahí la migración? Moab estava despreocupado desde a sua mocidade. Moab estaba muy tranquilo desde su juventud. Esse é o problema de deixar os filhos muito tranquilos. Y ese es el problema de dejarle a nuestros hijos muy tranquilos. Que às vezes nós sofremos muito na nossa juventude. Porque a veces nosotros sufrimos mucho en nuestra Aí quando juventud. temos filhos, Y ahí cuando tenemos hijos, não queremos deixar eles sofrer. no queremos que ellos sufran. Então você tem que poupar ele de tudo. Ahí tenemos que darle todo. E quando você faz isso, Y cuando nosotros hacemos às vezes eso, fortalece um egoísmo muito grande. hasta fortalecemos y creamos un egoísmo muy Eu grande. também lembro das minhas meninas, Yo me acuerdo de mis niñas, quando a gente ia dar um novo tênis para elas, cuando nosotros le íbamos a dar un nuevo calzado,
Que elas pediam. porque ellas pedían. Eu falo, primeiro vocês trazem todos os tênis que vocês têm. Entonces él le decía, primero traigan todos los calzados que ustedes tienen. Então agora vocês vão escolher um ou dois Ahí elijan uno o dos e nós vamos ofertar para quem não tem, y nosotros vamos a ir a ofrendar para alguien que no tiene, para outras crianças. para otros niños. Então se vocês ofertam, Entonces si ustedes ofrendan, vocês podem regalan, ganhar outro. entonces ahí pueden ganar otro. Agora se ficar acumulando Porque si se quedan ahí acumulando roupa, tênis, brinquedo, ropa, juguetes, zapatos, então eu tô educando mal vocês. entonces yo le estoy educando mal a ustedes. Então sempre tem que ajudar os filhos também não estar muito tranquilo. Entonces tenemos que ayudarle siempre a nuestros hijos a que no estén tan tranquilos. Aqui está dizendo que Moab esteve despreocupado desde a sua mocidade. Entonces aquí estamos leyendo que Moab estaba muy despreocupado desde su juventud. Como aquele vinho que está descansando sobre a borra. Sí, como aquel vino que está descansando en una tinaja. Ele não foi mudado de vasilha em vasilha, não migrou. Él no migró, no fue cambiado de vasija en vasija. Nunca foi para o cativeiro. Nunca fue para el cautiverio. Ou seja, nunca teve disciplina. O sea, nunca recibió disciplina. Por isso ele conservou o seu sabor. Por eso él conservó su sabor. Ou seja, tem pessoas que estão sempre expressando a si mesmo, não a Cristo. Entonces, hay personas que están siempre expresando a sí mismo, no a Cristo. Seu aroma não muda. Su aroma no cambia. E o que diz a Bíblia? ¿Y qué dice la Biblia? Portanto, eis que vem dias, diz o Senhor, Entonces, hay días, vienen días, dice el Señor, que lhes enviarei derramadores, ou seja, pessoas que vão romper esse odre. entonces le voy a enviar trasvasadores, dice aquí, que son derramadores, personas que van a romper ese odre. Vai mudar esse odre. Va a cambiar ese odre Despejarão vocês em outras vasilhas. y le derramarán en otras vasijas. E se eles insistirem em não querer mudar, Y si él insistiera en no querer cambiarse, só está dizendo que vai fazer eles em pedaços. entonces ahí que está diciendo que le va a partir en pedazos. Se o Senhor quer tratar comigo e com você, El Señor quiere tratar conmigo y con ustedes, mas se a gente foge da sua disciplina, pero si nosotros huimos de su Ele disciplina, está dizendo que vai nos despedaçar. tenemos que saber que Él nos va a despedazar. Ou seja, nós vamos se tornar servos inúteis. Entonces vamos a volvernos siervos inútiles. Por isso estou dizendo que a crise precede a migração. Por eso es que estoy diciendo que la crisis precede a la migración. Às vezes Deus está tratando com alguém. A veces Dios está tratando con E alguien você quer, pobrezinho, coitadinho. y nosotros queremos cuidarle, pobrecito, que no le pase nada. Sai da frente. No, sale ahí. Deixa que não terminou ainda. Deja que Dios, que todavía Dios no terminó con él. Quando eu disciplinava minhas filhas, Cuando yo disciplinaba a mis hijas, às vezes a Mira no começo falava: a veces Miriam al comienzo decía, você está nervoso? ¿te está nervioso? Eu falei: não, eu só sou homem. No, yo soy solamente hombre, Porque eu falava duro, não? porque hablaba fuerte. Então a gente tinha um acordo. Entonces ahí llegamos a un acuerdo. Ela podia discordar de mim. Ella podía estar en desacuerdo conmigo. Não tem problema. No hay problema. Pode ser que eu esteja errado, Puede ser que esté mas equivocado, nunca fazer isso na frente das crianças. pero nunca hagan eso delante de las Porque niñas, quebra de a los autoridade niños, do pai. porque eso rompe la autoridad del E às padre. vezes a mãe são advogada dos seus filhos. Muchas veces las madres son abogadas de sus hijos E amanhã esse filho não obedece a ninguém. y mañana ese hijo no le va a obedecer a nadie, Nem os professores, ni a los profesores, nem os mestres em ni a lugar los nenhum. maestros. Não vão querer trabalhar em lugar nenhum. No van a querer trabajar en Porque en não, ningún lugar, não suportam chegar cedo porque no soportan llegar temprano e não vão obedecer aos seus patrões. y no van a obedecer a sus jefes. Então eu tenho dito que os filhos que são mimados, Entonces hay un dicho que dice que los hijos que son sou mimados, eu que falo, él dijo, los hijos que son mimados são candidatos ao inferno. son candidatos al infierno, Porque não vão querer obedecer a Deus. porque no van a querer obedecer a Dios. Talvez a primeira palavra que seu filho precisa conhecer Entonces tal vez la primera palabra que su hijo necesita conocer seja não. sea no. Não tem que negociar autoridade. No hay que negociar la autoridad. Eles precisam saber que existe autoridade. Ellos necesitan saber que existe la autoridad, Porque assim será o Senhor conosco. porque así será el Señor con Agora, nosotros. se você protege muito o seu filho, Ahora, si nosotros le cuidamos mucho, sobreprotegemos a ele vai nuestros ficar como hijos, essa vasilha que nunca muda. ellos van a quedar como esta vasija que nunca cambia. Então ele vai crescer uma pessoa autoritária, centralizadora, Entonces va a crecer como una persona autoritaria, centrada en sí não mismo, consegue trabalhar em equipe, no va a conseguir trabajar en vai equipo querer que todos sejam seus escravos, y va a querer que todos sean sus esclavos, inclusive Deus. inclusive Dios.
Terrible. Esse é terrível. Es terrible, ¿eh? Mas nós que educamos os filhos, Pero nosotros que educamos a nuestros temos hijos, que educar os filhos para o Senhor. tenemos que educar a nuestros hijos para el Señor. Às vezes tem que entender que a recompensa A veces tenemos que entender que la recompensa não é pela graça, no es por la é gracia, merecimento. es E merecimiento. quando não merece, Y cuando no merece, você não tem que dar. no hay que dar. Se você tem 3 filhos, Ustedes tienen 3 hijos. um é obediente, Uno es obediente, cumpre suas tarefas, cumple sus é tareas, responsável. es responsable. O outro é um irresponsável, El otro es un só um irresponsable, explorador. un vago. Aí depois você quer recompensar ele com isso. Ahora, ustedes pues quieren darle recompensa a Você ellos, fala, se eu der para esse bom filho, entonces le da para su hijo bueno eu falo, eu vou dar para o outro também, y va a dar también para el otro, porque senão ele vai ficar triste, porque si no le doy se va a quedar triste, pobrezinho. pobrecito. Você está treinando seu filho para o inferno. Entonces estamos ahí, estaríamos entrenando a nuestros hijos para el infierno, Não para ser um bom homem, uma boa mulher. no para ser un buen hombre o una buena Precisa mujer. haver discipulado. É necessário haver Es discipulado. necesario discipularlo, Treinar os filhos para a vida real. entrenar a nuestros hijos para la vida real. O Senhor nos quebranta. El Señor nos quebranta. Há um texto em Oséias 6, 1 a 6, Hay un texto en Oseas capítulo, 6, versículo 1 a 6. del 1 al 6. Vamos a buscar Já Oseas. estamos chegando ao fim. Estamos llegando al final. Venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Nos dará vida después de 2 días, en el tercer día nos resucitará, y viviremos delante de Él. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. ¿Qué haré a ti, Efraín? ¿Qué haré a ti, oh Judá? La piedad vuestra es como nube de la mañana y como el rocío de la madrugada que se desvanece. Por esta causa los corté por medio de los profetas, con las palabras de mi boca los maté, y tus juicios serán como luz que sale. Porque misericordia quiero y no sacrificio, conocimiento de Dios más que holocaustos. Está vendo a crise para provocar migração. ¿Están viendo la crisis para provocar la migración? E isso é amor. Eso es amor. Venha, voltemos para o Senhor. Vengan, volvamos para el Señor. É isso que Jeremias estava reclamando. Era eso lo que Jeremías estaba reclamando. Quando fala o capítulo 8, verso 7. Y eso habla en el capítulo 8, versículo 7. Que os pássaros sabiam o tempo de migrar. Que las aves sabían el tiempo que tenían que Então eles migrar. iam, mas eles voltavam para o Senhor. Y cuando llegaba el tiempo ellos volvían para el Señor. Mas o seu povo não queria voltar. Pero su pueblo no quería volver. Então eles deixaram de ouvir a palavra. Entonces ellos dejaron de oír la palabra. Por isso Deus enviou Babilônia para Por discipliná-los. eso Dios le envió a Babilonia para disciplinarlos. Ou seja, quando nós não ouvimos a palavra do Senhor, O sea, cuando nosotros no oímos la palabra del Señor, quando não nos submetemos aos nossos pastores, cuando nosotros no nos sometemos a nuestros pastores, no lugar de sermos quebrantados y en lugar de ser quebrantados e restaurados para Ele, y restaurados para Él, vamos ficando endurecidos nos vamos volviendo más duros e não vamos voltando a nossa vida para o Senhor. y no conseguimos volver para la vida en el Nós Señor. vamos ficando mais centrados em nós mesmos. Nos vamos volviendo más centrados en nosotros Então, mismos. assim como Deus permitiu a disciplina por meio de Babilônia a Jerusalém, Entonces, así como el Señor permitió esa disciplina por medio de Babilonia sobre Jerusalén para poder quebrantá-los, para poder e eles quebrantarlos, foram levados a cativos. y ellos fueron llevados cautivos al Sim. cautiverio. Depois voltariam. Después volverían. O Senhor também provoca crises entre nós, Asimismo, el Señor provoca también crisis entre para nosotros podermos voltar para Ele. para que podamos volvernos a Él. Se aquilo que Ele nos deu se tornar um cativeiro para nós, Si aquello que Él nos dio se volviera un cautiverio para nosotros, provavelmente Ele vai ter que tirar. probablemente Él va a tener que quitarnos eso. Certa vez casal estava num cemitério Cierta vez, en una ocasión, una pareja estaba en un cementerio enterrando seu próprio filho. enterrando a sus propios hijos Todos estavam muito tristes. y todos estaban muy tristes. Só que o marido falou: Y lo que el marido dijo, Deus nos deu o nosso filho, Dios nos dio nuestro hijo, mas ele se tornou nosso ídolo. pero Él se volvió nuestro ídolo. Então, como a Bíblia diz, onde tiver nosso tesouro, aí estará o nosso coração. Recuerden, la Biblia dice que donde está vuestro tesoro, ahí está
vuestro corazón. Deus levou o nosso tesouro, o nosso filho para Ele. Dios llevó nuestro tesoro para Él. Agora o nosso coração está voltando para o Senhor. Entonces ahora nuestro corazón está volviendo hacia el Ou Señor. seja, eles pediram um filho, O sea, ellos pidieron hijo, Deus lhe deu. Dios le dio. Eles deixaram de confiar em Deus Y ellos dejaron de confiar en Dios e a sua alegria já não era a vida com y Deus, su alegría ya no era la vida con Dios, mas era o seu filho. era su hijo. Isso aconteceu com Abraão. Eso pasó con Abraham. Deus deu um filho a Abraão. Dios le dio un hijo a Abraham. Qual foi o seu nome? ¿Cuál era su nombre? E o que significa Isaac? Alguém sabe? Hã? Riso. Risa. Sorriso. Abraão, pega o teu filho, Abraham, toma tu hijo, teu único filho, tu único que hijo, você ama, que tú amas, sacrifica ele para mim. y sacrifícalo para mí. Claro, Deus não queria matar o seu filho. Claro, Dios no quería matar a su hijo. O que Deus queria é que o coração de Abraão voltasse para ele. Lo que Dios quería era que el corazón de Abraham se volviera para él. Então o Senhor devolveu o seu filho. Entonces ahí él le devolvió a su hijo. Então se o Senhor nos deu coisas Entonces el Señor nos dio cosas e a gente se agarra nessas coisas, y nosotros nos agarramos, nos aferramos a esas cosas virou um ídolo. y se vuelve un ídolo, Se tornou motivo da nossa alegria. se volvió el motivo de nuestra alegría Ele vai querer migrar o nosso coração para ele de volta. y Dios va a querer migrar nuestro corazón de vuelta para Por él. isso muitas vezes vem as crises. Por eso muchas veces vienen las crisis. Deus tirou tudo de Jó. Dios le sacó todo a Job Depois lhe devolveu. y después le devolvió Mais belo, mais maravilhoso ainda. mayor cantidad y más maravilloso Mas todavía. quando? Pero ¿cuándo? Quando ele confessou, Cuando él confesó, quando ele migrou, cuando él migró e agora ele diz: Antes eu te conhecia de y ouvir él, falar, y él dijo, antes yo de oídas te conocía agora os meus olhos te y veem. ahora mis ojos te ven. Por isso eu me abomino no pó e na cinza. Por eso me abomino en polvo y ceniza. Deus lhe deu tudo de volta Y e Dios le melhor ainda. dio todo de vuelta, Mas depois que multiplicado. mudou o cativeiro, pero eso fue después que él cambió su cautiverio. antes ele era escravo de si mesmo, Antes era un esclavo de sí mismo agora ele migrou para o Senhor. y ahora él consiguió migrar para el Señor. E ele se tornou um símbolo do amor de Deus no meio do sofrimento. Y él se volvió un símbolo del amor de Dios en medio del sufrimiento. Vamos terminar lendo 2 versículos de Isaías. Vamos a terminar leyendo 2 versículos en Isaías. Isaías capítulo 40, Isaías capítulo 40, versículos 30 e 31. versículos 30 y 31. Al final de Isaías dice así: los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Glória a Deus. Gloria a Dios. Se confiarmos no Senhor, Si confiamos en el Señor, Ele renova nossas forças. Él renueva nuestras fuerzas. E aqui diz que subiremos com asas como águia. Y aquí dice que subiremos con alas de águila. Nós vamos poder reinar em vida sobre todas as dificuldades. Entonces nosotros podremos reinar en vida sobre todas las O dificultades. Senhor te fortaleça, te dê graça, Que el Señor te fortalezca, te dé gracia, especialmente aqueles que estão passando por alguma crise. especialmente aquellos que están pasando por alguna crisis. Mas isso é amor de Deus por cada um de nós. Pero ese es el amor de Dios por cada uno de Para nosotros. podermos voar rumo a seu propósito. Para que podamos volar hacia su propósito. Para que Ele tenha um povo que responda à sua voz. Para que Él pueda tener un pueblo que responda a su voz Que seja útil em suas mãos nesse y tempo. sea útil en sus manos. Vamos orar. Vamos a orar. Te adoramos, Senhor, pela Tua bondade, Te adoramos, Señor, por tu bondad, por Tua palavra. por tu palabra. Sabemos que todas as coisas contribuem Sabemos que todas las cosas contribuyen para o bem daqueles que amam a Ti, para el bien de los que te aman a ti são chamados de acordo com o Seu y que propósito. son llamados de acuerdo a tu propósito. Nos ajuda a entender as crises que vivemos Ayúdanos, Señor, a entender las crisis que a vivimos partir dos Teus olhos. a partir de tus ojos. Ó Senhor, nos liberte de tudo que quer nos prender, Oh, Señor, libéranos de todo aquello que quiera apresarnos, para que possamos voar com asas do Espírito, para que podamos volar con alas del Espíritu. rumo ao Teu propósito, Señor, cumple tu propósito, para que o Senhor seja glorificado por meio de nossas vidas. para que tú seas glorificado por medio de nuestras vidas. Em nome de Jesus Cristo. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Amén.